nós vamos discorrer, literalmente, pelo capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Pedi e Obtereis. Nós vamos comentar, discutir sobre dois itens: qualidade da prece, que em algumas traduções, exemplo de Herculano Pires, fala condições da prece, e o outro item, eficácia da prece. Qualidade, quando eu falo de qualidade, só a palavra qualidade, eu espero que sejam as boas qualidades daquilo que eu vou produzir, E eficácia é o resultado, é aquilo que eu vou produzir e que ele me traga resultado. Ele é eficaz, me trouxe o resultado que eu esperava, é eficaz, Então, nós vamos analisar isso daí na prece. Só que antes, até o que a Nilza comentou do estudo, a gente tem a importância de estudar o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns. Eu trouxe para vocês, tem um livro que até é pouco conhecido no meio espírita, muita gente não dá muita importância para ele, mas é um livro que tem muita informação, eu gosto muito dele. É um livro fininho que é chamado O que é Espiritismo. Kardec trouxe esse livro para nós em junho de 1859. E lá no capítulo 1, ele é considerado uma introdução ao estudo do Espiritismo, Kardec discorre os pontos fundamentais do Espiritismo, ele traz muita informação de um modo geral a respeito do Espiritismo. E lá tem 3 capítulos só. Tem um capítulo que chamado de Diálogos, onde Kardec nos traz diálogo que ele teve com um cético, um crítico e o padre. E depois no capítulo 2 ele expõe a parte prática do contato com o mundo espiritual, e no capítulo 3 ele traz uma síntese do livro dos Espíritos, algumas questões, os fundamentos principais do Espiritismo, está ali no capítulo 3. E num trechinho do capítulo 1 do diálogo com o padre, tem a última pergunta que o padre faz para Kardec. É um diálogo longo, tem 21 páginas esse diálogo com o padre vai fazendo perguntas e Kardec vai respondendo. Nessas respostas de Kardec nos diálogos, nós aprendemos muita coisa a respeito do Espiritismo. E a última pergunta que o padre faz nesse diálogo é: permite-me então dizer-vos que desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, eu não vejo utilidade do Espiritismo, como antes dele e hoje. Sem ser por ele, nós já podíamos alcançar a salvação, a chamada salvação da igreja, Isso no modo de vista do padre. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. A resposta de Kardec para esse questionamento do padre tem 3 páginas. Aí no comecinho, Kardec ele responde assim: errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Por quê? Porque todo conhecimento da igreja são dos homens, Como nós sabemos, como todos nós somos passíveis de falhas, E se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa. E em vez de apedrejá-lo, deve acolhê-lo como auxiliar que vem confirmar por todas as vozes do além-túmulo, é aquilo que nós sabemos, Todas as vozes do além-túmulo. A doutrina agora foi trazida por não foi trazida por Kardec, foi por um conjunto de espíritos, uma equipe espiritual que nos trouxe a doutrina. As verdades fundamentais da religião combatidas pela incredulidade. Aí vem
escorre a resposta, lá no finalzinho, a informação importante que ele passa para o padre e para toda a humanidade. A primeira leitura que se deve fazer a respeito do Espiritismo, isso para quem não conhece nada da doutrina, né? É ler justamente este livro, o que é o Espiritismo. Por quê? Porque nele você vai ter uma ideia do que é o Espiritismo, né? Aí, se você tiver o desejo de continuar os estudos, o primeiro livro a ser estudado, o Livro dos Espíritos, porque nele está todos os princípios da doutrina, todos os fundamentos, a base da doutrina. Aí depois, caso deseje a parte prática, né, ou tenha algum interesse pela mediunidade, o Livro dos Médiuns. Só depois são estudadas as outras obras que são desenvolvidas, onde são desenvolvidas as aplicações e consequências da doutrina. Daí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? E a Gênese. Por que disso? Né? Porque muitos de nós, eu mesmo, começa pelo Evangelho, né? Porque lá tem palavras bonitas, acolhedoras, para todos nós, mas tem muita informação lá importante que, se nós não tivermos o conhecimento da base, nós não compreendemos, não entendemos, né? Então, por isso que a gente frisa bastante aqui a importância do estudo. E aqui nós temos o estudo às quintas-feiras, 8 horas da noite, é online, para a gente fazer em casa, lavando louça, cozinhando, com foninho de ouvido, e a gente consegue estudar, né? Não deixar de captar a informação. E o Espiritismo, ele, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que ele vai de encontro com a mensagem de Jesus. Aquilo que nós vimos 2 domingos atrás, né? Jesus é a porta e o Espiritismo, ele é a chave para a gente abrir a porta. Ela é a chave onde nós conseguimos desvendar as mensagens que o Cristo nos trouxe, compreender, certo? Então, com todas essas informações, nós vamos entender, desvendar as mensagens que Jesus nos enviou a respeito da prece. A prece é uma ferramenta importantíssima para nós, na correria, nas atribulações do dia. Nós nos esquecemos, literalmente, da prece. Muitas vezes nós estamos em desespero, preocupação e sofrimento e tudo mais, e esquecemos da prece. Prece é uma ferramenta importantíssima que todos nós temos. Precisamos de nada, só precisa de mim, minha vontade. Aí lá no início do capítulo, vem a mensagem de Mateus, capítulo 6. Lembra Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Então essa mensagem está no Sermão do Monte. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai, que sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peçais, né? Ou seja, quem eram os pagãos? Né? Os pagãos eram aqueles politeístas que tinham rituais e adorações, sacrifícios e tudo mais, né? Esperando sempre algo em troca.
E Kardec tece um comentário curto a respeito dessa mensagem, no item 4 desse capítulo. Ele nos traz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Né? De onde Kardec tirou isso daí? Nós vamos esmiuçar isso daí, vamos chegar. Eu particularmente, eu gosto de saber o porquê das coisas, eu gosto de ir atrás de tudo, né? Então, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde tem a lei da adoração, tem a questão 653, onde Kardec pergunta para os espíritos: realmente precisa de manifestações exteriores à adoração? Os espíritos respondem: a adoração verdadeira, ela é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Né? Então, a prece, ela não precisa ser uma prece decorada. Até no final do livro do Evangelho, capítulo 28, é um capítulo só de preces. Kardec trouxe alguns exemplos de prece, para a gente ter uma ideia de aprender. Mas o ideal é que ela seja, nossa, saia do nosso coração. Não precisa ser prece longa, prece curta. Eu não consigo fazer prece, sei lá, de mais de 20 segundos, 30 segundos. Passou esse tempo aí, minha cabeça já começa a pensar no, sei lá, que eu tenho que fazer em casa, no trabalho, não sei o quê. Eu estou falando, mas a minha cabeça está em outro lugar. Então, eu tenho que fazer prece curta, né? Tem gente que já consegue fazer prece mais longa e tal, mas eu, particularmente, não consigo, né? Então, o importante é você perceber isso, né? Eu fazer uma prece curta, ela vai ser mais eficaz do que eu fazer uma prece longa, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo a partir do momento que eu começo a me observar, prestar atenção em mim. Exercício do conhece-te a ti mesmo, da questão 919, sempre percebendo você, né? Aí, seguindo na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todos nós sabemos, Kardec pergunta: que é Deus? Não é nem quem é Deus, nem o que é Deus, é que é Deus. Aí os Espíritos respondem que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então ele é uma força, é uma energia que está em todo lugar, no universo, em tudo e em todos, né? E quais são esses atributos da divindade? Na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Quais são esses atributos de Deus, né? Então Deus é eterno, Deus é imutável. Lembremos sempre disso. Imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Deus é justo e bom, né? Então, quando nós falamos de Deus imutável, justo e bom, as suas leis também, né? A lei natural, também conhecida como as leis de Deus, né? Elas são imutáveis e são justas e boas. E lá na questão 621 também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas onde está essa lei de Deus? Onde ela fica? Na consciência de cada um. Então, a lei de Deus está na nossa consciência, ela já está na nossa consciência. Aí vem a outra pergunta, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Porque ele sempre a esquece e a despreza, né? Nós sempre esquecemos dela, fica abandonada dentro de nós. Então Deus quis que ela fosse lembrada. Aí muitas vezes, lembrada como? Aquilo que a Deus estava comentando aqui na abertura. Pela dor, muitas vezes é pela dor que Deus nos manda um lembrete: olha, você está saindo fora do caminho, né? Então, baseado nessas informações, aí a gente consegue voltar
lá na mensagem de Jesus, lá em Mateus, e consegue já entender melhor isso daqui, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, né? Quem eram os hipócritas? Os chamados hipócritas, aqueles que falam uma coisa e fazem outra, né? Que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos, né? Ou seja, ele ora nas sinagogas, ele vai nas sinagogas, nas igrejas, nas ruas. Para quê? Qual a intenção dele? Para ser visto. Se a intenção dele era essa, era ser visto, aí segue aqui: digo-lhes em verdade que eles já receberam sua recompensa. Então, se eles estavam fazendo uma oração única e exclusivamente com a intenção de ser visto, eles foram vistos, morreu o assunto. A oração nunca vai chegar na divindade, porque a intenção deles era essa, era ser visto. Viu? Acabou o assunto, né? Por isso, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Quando entrar no vosso quarto, não é o vosso quarto, o quarto lá da casa, porque senão eu estou na rua, de repente eu quero fazer uma prece, eu tenho que ir correndo para minha casa, do meu quarto, para fazer uma prece. Não é assim. Então aqui, quando entrarmos no vosso quarto, você mesmo, lá no seu trabalho, você está trabalhando, entrar no vosso quarto, você com você, fecha ali, em segredo, e faz essa prece mental. A comunicabilidade dos espíritos no mundo espiritual é pensamento, e nós somos espíritos também. Então nós conseguimos comunicar pelo pensamento. Então não preciso falar, mexer a boca para fazer uma prece, porque muitas vezes eu falando, ela sai da boca, ela não sai do coração, ela não sai da minha mente, do eu, do espírito, né? Porque o vosso Pai, que o vê tudo que se passa em segredo, vos recompensará. Nós acabamos de ver duas questões do livro dos Espíritos que nos trazem que Deus é imutável. As leis são imutáveis, né? Então, se a lei é imutável, como que Deus vai me recompensar? Se Deus é imutável, Deus fica magoado? Deus fica feliz com as minhas atitudes? Ele é imutável. Eu não agrado a Deus, né? Deus é Deus. Mas onde está escrita a lei de Deus? Acabamos de ver, não é na consciência? Então a lei de Deus está na minha consciência. Então, toda vez que a gente vê aqui no Evangelho agradar a Deus, eu estou agindo de acordo com a lei de Deus, essa lei está na minha consciência, ou seja, esse agradar, na verdade, eu estou ficando quites com a minha consciência, que é o eu que eu carrego quando eu deixar esse corpo encarnado. Quando eu voltar para o mundo espiritual, quem que eu vou encontrar? É a minha consciência. Então, se eu tiver com a consciência tranquila, é ela que eu vou estar, entre aspas, agradando, eu vou estar com a consciência tranquila, né? Então lembremos sempre disso, que Deus não se agrada, é a minha consciência, eu estar quieto com a minha consciência. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos, pois vosso Pai, que sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Então, se Deus sabe do que eu tenho necessidade, e Deus é a lei divina, que está na minha consciência, ou seja, eu mesmo sei o que eu preciso. Você viu como tudo leva a mim, eu comigo, né? Então, eu tenho que, o fato de eu entrar no meu quarto, de eu buscar eu mesmo para fazer as preces,
É o exercício, novamente, é sempre um exercício para eu me conhecer. Me leva sempre lá na questão 919, conhece-te a ti mesmo. Que nós estamos aqui justamente para isso. Não é para conhecer o outro, para querer mudar o outro. Sou eu comigo sempre. E o que nós já falamos, né? Com tudo eu não esqueço de mim. Eu fico preocupado com o outro, com as coisas materiais que eu trabalho, com, sei lá, com a casa, e vou esquecendo. E aquilo que nós acabamos de falar, né? Por isso a importância de orar em segredo, que facilita essa conexão com Deus, né? Além do fato de eu me conhecer, de eu buscar isso dentro de mim, é aquela conexão com Deus, está no todo, está no tudo, né? Então todas as bênçãos, tudo que eu preciso, as energias, tudo que eu preciso, está aí. Só que tem que buscar isso, né? Buscar e achareis. Sempre eu tenho que buscar, eu preciso da minha ação. Aí só para lembrar, né, a questão 614, que se deve entender por lei natural, ou seja, ou pela lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta, né? Então, para eu estar mais perto da felicidade, eu tenho que estar sempre agindo dentro da lei de Deus, porque é o que vai manter a nossa consciência tranquila, e essa consciência tranquila, leve, é o que vai me levar à felicidade, né? E essa é uma das outras outras coisas que eu peço na prece, né? Que eu devo sempre pôr na minha prece, né? Sempre esse auxílio para eu buscar sempre estar perto dessa lei de Deus, sempre agir da melhor maneira possível. Tem que tomar uma decisão, prece para, que eu tome a melhor decisão que eu preciso para aquilo, né? Lembrando sempre que Jesus falava para o Espírito, falava para o ser. Ele não era preocupado nem com nada material, nem com o corpo, nem com nada material, sempre com o Espírito. Então, o que eu tenho que pedir, isso que falou há pouco aí, que Deus, nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos de nada material, nós precisamos de alimento espiritual, de força, de vontade para fazer as coisas por mim mesmo, de buscar e achar, certo? Aí depois tem mais uma passagem de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, que Kardec nos trouxe também nesse capítulo. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus, lembrando novamente, né? Nosso Pai, Deus que está, a lei de Deus que está onde? Na minha consciência. Também vos perdoará os pecados, né? Então, aí Kardec traz um comentário também curto sobre esse trechinho da mensagem de Jesus. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade, né? Então nós lembramos que a caridade, ela faz parte, o perdão, ela faz parte da caridade. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Aquele que a gente chama de BIP, benevolência, indulgência e perdão, né? Ou seja, então
quando eu orar, se eu tiver qualquer coisa com alguém, perdoa. Mas não é perdoar na boca, é o perdão. Por quê? Porque se não perdoardes vosso Pai que estás no céu, ou seja, a lei de Deus que está na minha consciência, não vos perdoará os pecados. Ou seja, se eu não perdoo, eu carrego aquilo na minha consciência e não vou perdoando, chega uma hora que a minha consciência está pesada, eu não consigo fazer prece, eu não consigo orar, ou eu faço prece da boca, não sai do meu coração, porque o meu coração não está puro, entre aspas, né? Não está, eu estou carregando mágoa, né? Então como é que eu vou fazer uma prece sincera, pura e agradável, se eu estiver carregando algo que não é bom no meu coração, né? Aí depois tem mais uma mensagem de Jesus que Kardec nos trouxe nesse capítulo, que é de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Disse também essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como aqueles outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que eu possuo. Olha que oração linda do fariseu, né? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, ele não ousava sequer erguer os olhos no céu, né? Imagino eu que ele devia ter vergonha das coisas que ele fazia. Então ele humildemente, ele cabeça baixa, ele dizia: Meu Deus, tenha piedade de mim, eu sou um pecador, reconhecendo as próprias falhas, né? Declaro-vos que este voltou para casa justificado, né? Ou seja, o publicano, ele voltou para casa justificado, porque ele foi humilde e ele reconheceu os defeitos dele. O outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado, né? Ou seja, o fariseu, ele estava falando só dos defeitos do outro. Na oração dele, ele estava falando só dos defeitos do outro, né? Ele não falou nada para ele, não pediu nada para ele. Orgulho, lá em cima, né? Então aquele que se eleva será rebaixado. O orgulhoso passa por cima das pessoas, né? Será rebaixado. E aquele que se humilha, ou aquele que reconhece que Deus é grandioso, que Deus é superior a tudo e a todos, né? Será exaltado. Aí Kardec tece um comentário também dessa mensagem: orai enfim com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, né? Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós, né? Então, se eu for me comparar com alguém, eu tenho que ver o que eu tenho que ter feito, né? Por quê? Porque eu tenho que ver os meus defeitos, porque são os meus defeitos que precisam ser corrigidos. Então, quando eu entrar no meu quarto segredo, eu examinar quais são os meus defeitos, aí eu peço auxílio para corrigir esses defeitos, para eu voltar a caminhar no caminho, na lei. E um detalhe que nós precisamos sempre lembrar, né? Para tornar o nosso caminhar leve e suave, que nós não somos maus, nós não erramos, nós não cometemos falhas, nós não sabemos ainda, nós não conhecemos, estamos aqui para aprender, então nós estamos aprendendo. Então os erros e as falhas fazem parte do aprendizado, né? E o importante é isso: buscar e achareis, buscar o conhecimento,
para não errar mais. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos buscando conhecimento para aprender um pouquinho mais do caminho a ser seguido, das leis de Deus, para tentar não errar mais. Não vou conseguir a partir de amanhã não errar mais? Não. Vou conseguir ainda nessa encarnação? Muito provavelmente não. Mas estou aprendendo o que é o certo e o errado. Devagar, um passinho de cada vez. Não nos cobremos de fazer o certo. Jesus não cobrava, Jesus falava que o jugo dele é leve e suave, porque ele sabe que não é fácil a nossa caminhada, mas também não é difícil. Eu só preciso caminhar, eu não posso ficar parado, né? Então, não nos cobremos, o caminho é leve. Aí, Kardec trouxe justamente essas 3 passagens de Jesus para mostrar para nós 3 qualidades fundamentais que nós temos que ter na nossa prece, para que ela seja eficaz, para que ela alcance o objetivo. A primeira, orar em segredo, eu comigo, eu com Deus, né? Nós já falamos o porquê, né? Segundo, perdoar, orar com o coração puro, pois o que adianta orar sem que a consciência esteja tranquila, né? E a humildade, examinar os nossos defeitos, reconhecer que eu tenho defeito, reconhecer que eu ainda erro, porque eu não sei, né? Mas que eu tenho qualidades também, né? Não é por isso que eu não tenho. E, acima de tudo, reconhecendo que existe um Deus, que Ele é a inteligência suprema, que Ele é o nosso Criador, né? Então, humildemente, eu me curvo, entre aspas, né, a Deus e faço as minhas preces. Contudo, eu vou ter força, busco a vontade, essa vontade de mudar, de querer ser melhor, e tudo fica mais leve e suave na nossa vida. Aí depois, continuando, vem a parte da eficácia da prece, né? Aí vem um trechinho assim, de Marcos capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedires, né? Então, pedirdes. A prece é um exercício maravilhoso, que ela exercita muita coisa em nós, né? Nós não fazemos ideia, né? Como nós já falamos, eu começo a me conhecer, né? Ontem até o Roberto, a gente teve uma confraternização aqui, o Roberto fez uma brincadeira assim, que foi muito importante para a gente, né? Resuma você em uma palavra, né? Normalmente, o que? Os defeitos, né? Você nesse ano, aí você fica buscando, você vai buscando, nossa, como eu tão impaciente esse ano, né? Então você começa a buscar e você busca, você vê isso daí, você fala, opa, então eu preciso melhorar isso daí. Então, no exercício da prece, buscar o que eu preciso mudar, o que está acontecendo comigo. Nossa, eu estou assim, então eu vou tentar trabalhar isso daí. Deus, Espírito, trabalhadores do caminho da luz, né? Temos muitos aqui à disposição de nos ajudar a todo instante, né? Me ajude, eu preciso entender melhor o Evangelho, me entender melhor, enfim, e fica tudo, né, mais leve e suave. Aí no final desse capítulo, ele traz assim, né, que o que Deus concede ao homem é se pedir com confiança, né,
esqueci de falar também, outra coisa que a gente exercita na prece é a fé, é aquela confiança de que eu vou pedir e vou receber, vai ser conseguido, né? Então essa fé que a gente busca, né, de ter a certeza, não é conhecer, não é ter a certeza que existe esse Deus e que Ele não desampara nenhum dos seus filhos, né? É nós que nos afastamos dele, nós que nos afastamos. Então o que Deus concede ao homem, se ele pedir com confiança, é a coragem, paciência e resignação, né? Então sempre energias que Ele nos concede. Não adianta eu pedir um carro novo, pedir sei lá, paciência, é eu comigo. Aí no final ele traz uma história, né? Kardec traz uma passagem de um homem, um exemplo, né? Um homem está perdido no deserto. Aí de repente acaba a água dele, ele sente uma sede terrível, ele cai e pede a Deus que o assista. Deus, me ajude, e espera. Nenhum anjo vem trazer água para ele, nenhum anjo vai virar trazer água para ele, dar de beber, pôr na boca dele água, né? Mas um espírito bom lhe sugere a ideia de se levantar e caminhar naquela direção, que lá ele vai encontrar água. Então ele reúne todas as forças dele, ele se levanta e caminha. Aí ele caminhando ao longe, ele vê água. Ao avistar essa água, ele ganha coragem e vai. Aí se ele tem a fé, tem essa certeza que o auxílio veio de Deus, ele vai falar assim: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirou e pela força que me deste para chegar até aqui. Então ele reconheceu que a ajuda veio de Deus, né? Que Deus não desamparou ele nesse momento. E ele foi. Agora, se ele não tem fé, se ele é orgulhoso, ele vai falar assim: nossa, que ideia boa que eu tive, né? Que sorte a minha de pegar esse caminho em vez de pegar o outro. Mas daí pergunta-se, né? Por que o Espírito Bom não lhe disse claramente, de alguma forma falou mediunicamente para ele: pega esse caminho, vai lá que é certeza que lá tem água, né? Por que não foi mostrado claramente esse caminho, né? Porque para ensinar que cada um tem que se ajudar a si mesmo. Você tem que se ajudar. Você tem que fazer isso com as suas próprias forças. E quando você pede, esperando essa ajuda, será que Deus vai me ajudar? Essa incerteza que você tem de Deus, ela vai colocar à prova a sua confiança em Deus e a sua submissão a Deus, né? Então é tudo um exercício, né? Lembra do capítulo 25 que nós estudamos aqui? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Por que Jesus falava buscai, pedi, batei? Porque precisa da sua ação, da minha. Cada um tem que ir atrás, tem que fazer por si. Por quê? Porque só assim eu vou ter mérito na minha evolução. Só assim, quando eu for um espírito elevado,
essa superioridade é minha, é meritória, foi eu que conquistei. Porque Jesus é Jesus, porque Ele conquistou, Ele buscou, Ele bateu e Ele pediu. E Ele hoje é Jesus, é o nosso Cristo. Certo? Então, a prece, ela nos mostra que Deus está em tudo, em todos os cantos do universo, pronto para nos ajudar, para acolher, para abraçar, para auxiliar. Nos intui, nos dá força. E nós estamos nos colocando em condições de receber tudo isso? Nós estamos buscando? Confiamos, tenhamos fé. Deus está aí, toda essa energia está aí, está em nós. Eu só preciso me conectar a ela. Né? Deus não faz por nós, mas Ele nos promove todos os meios para que nós façamos e nós conquistemos o nosso mérito evolutivo. Então, só botar a mão na massa. Certo? Muito obrigado pela atenção.